Família Manaim, muito bom dia. Mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo, se os nossos conteúdos têm sido relevantes para você, para a sua casa, eu peço muito gentilmente que você curta, que você comente e principalmente que você compartilhe, disponibilizando a palavra de Deus, enviando a palavra do Evangelho de Cristo a mais pessoas, quer seja amigos, colegas, através das mídias digitais. E se você não é inscrito em nosso canal, eu peço muito gentilmente que você o faça. Esse simples gesto, ativando o sininho de notificações, lhe permitirá estar mais conectado conosco e receber todas as nossas publicações em primeira mão. Iniciamos hoje uma nova minissérie Jejum. Meditaremos nas vidas de homens e de mulheres de Deus que tiveram essa disciplina tão importante, espiritual, em vossas caminhadas na Bíblia. Histórias reais de homens e mulheres reais que praticaram sim um jejum como uma forma de um alicerce espiritual. Vale destacar que esse é um terceiro vídeo, é uma terceira minissérie relacionada a disciplinas espirituais. Já tivemos uma minissérie acerca da oração, a última minissérie foi acerca da palavra, da importância do meditar nas Escrituras, e agora nós nos debruçamos nessa minissérie de 7 vídeos, de 7 episódios acerca do jejum. Se você não assistiu às outras séries, sugiro que você assista também, lhe permitirá ter uma clareza acerca de disciplinas espirituais. E essas disciplinas, elas são atemporais, elas estiveram na Bíblia, estiveram ao longo da história e continuam fazendo a diferença. Não consigo ver cristãos saudáveis, maduros, sem disciplinas espirituais sólidas, como oração, como leitura da palavra e jejum. Só que nessa escala, se podemos fazer assim, das disciplinas espirituais, tem pessoas que não fazem disciplina algum, vão deixando a vida levar, ou muitas vezes se alimentando de conteúdos externos sem ter uma disciplina própria. Tem pessoas que já caminham na oração, acredito que essa é a disciplina mais fácil de ser implementada. Aí você já tem um pequeno abismo, um pequeno filtro das pessoas que transpassam para o meditar na palavra constante como disciplina. E você tem ainda um terceiro filtro, que talvez esse seja mais escasso e mais incomum, que é o filtro do jejum. É cada vez mais incomum vermos cristãos que têm na sua prática, na sua vida, o jejum como uma forma de relacionamento com Deus e propósito de vida. E nesse primeiro vídeo, é um vídeo mais introdutório. O objetivo aqui é trazer um pano de fundo acerca do jejum, alguns esclarecimentos. E a partir do segundo vídeo, nós meditaremos em vidas específicas, em testemunhos específicos na Bíblia de homens e mulheres de Deus que utilizaram essa disciplina. A primeira pergunta que nós devemos fazer, ou para nivelar todos que estão caminhando aqui conosco, é: o que é o jejum? Ainda no ambiente de igreja existem muitas dúvidas, assim, de entendimento, qual a amplitude do jejum, o que é jejum, o que não é. Jejum, de uma forma bem simples e prática, é a abstinência de alimentos. Pode ser sólido ou até mesmo líquido. Tem jejuns que eram só de alimentos sólidos, mantendo a hidratação líquida. E tiveram outros jejuns que eram sem alimento sólido e sem líquido, um jejum completo, com o objetivo de se aproximar de Deus, de se conectar mais profundamente com Deus. Esses jejuns, ao longo da história, ao longo da Bíblia, nós temos jejuns mais longos que chegaram a 40 dias, como o jejum de Moisés, de Elias e do próprio Jesus Cristo no deserto. Você tem jejuns mais condensados em termos de tempo, mais forte em intensidade, como o jejum da rainha Esté e dos judeus, que foram 3 dias sem comer e sem beber. Vocês tiveram jejuns individuais, como o de Daniel. Vocês tiveram jejuns de um grande agrupamento, como foram os jejuns dos ninivitas, e entre outros. Mas jejum está relacionado à abstinência de alimentos ou líquido por um período de tempo, quer seja integral ou parcial. No de Daniel em específico, ele caminhou por 21 dias, tirando tudo que lhe dava prazer e tendo uma alimentação bem de subsistência. Isso também
é uma forma de jejum, tendo uma alimentação mais de sustentação do corpo e não de alimentos que lhe trouxessem prazer à sua carne. Por que jejuar? Já falei, é uma forma de se conectar com Deus, de se aproximar de Deus. É como se você tivesse o seu Wi-Fi espiritual ali no 5G, se pudesse dizer assim, numa alta velocidade. O jejum ela tem essa capacidade de enfraquecer a nossa carne em detrimento do nosso espírito e nos aproximarmos de Deus. E a própria medicina, os próprios estudos já comprovam efeitos positivos adicionais do jejum em detrimento apenas do espiritual. Existem muitas pessoas utilizando do jejum como uma forma de meio que zerar as toxinas do seu corpo, melhorar o seu metabolismo. Hoje uma prática bem comum é o jejum intermitente. Então o jejum também tem tanto um caráter espiritual como também um caráter físico. E a chave do jejum é a intencionalidade, é o coração, é o propósito. Percebo que muitas vezes existe busca de jejum ainda num caráter extremamente religioso, buscando uma lista grande de se isso aqui está dentro, se isso aqui está fora, se quanto tempo, como não é, e o que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Óbvio que reflexões para ter uma coerência é importante, mas nós não podemos levar o jejum como uma ferramenta de legalismo, uma ferramenta de autopromoção ou de validação da nossa fé de uma forma pública. E acerca disso, no Sermão do Monte, Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deixou uma orientação muito poderosa. Diz assim a sagrada palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 16. Quando jejuarem, não mostram aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Aqui Jesus, no seu sermão mais difundido, o Sermão do Monte, ele tira uma parte desse sermão para instruir acerca de jejum, combatendo o jejum farisaico, que era um jejum focado no outro, focado na performance, e dizendo o verdadeiro jejum é aquele jejum cheio de intenção, com o coração quebrantado. O jejum ele tem que estar conectado com a oração, com a devoção, com a piedade. O jejum tem que ser algo que se conecte numa vida de devoção ao Senhor, não somente uma forma de ter performance. E caminhando para o final desse vídeo, alguns alertas acerca de jejum. Obviamente que nem todas as pessoas têm condições de fazer longos jejuns, por questões de saúde, muitas vezes precisa ter uma alimentação, muitas vezes estão tomando remédios, então isso tem que ser por prudência, então tem que ter esse bom senso relacionado a isso. Jejum sem aprofundamento espiritual, sem busca de Deus, ele não passará de uma dieta. Jejum com a intenção apenas de trocar com Deus, de eu vou fazer esse jejum até Deus me dar o que eu quero, isso está muito mais para greve de fome do que jejum. E existe sim uma diferença entre jejum, que é aquele que é a respeito do alimento, como bem falei aqui, ou dos líquidos, de propósito. Você pode fazer um propósito, que muitas vezes isso é válido, e a palavra de Deus nos instrui que façamos e que venhamos a cumprir na integridade o nosso propósito. Um propósito de rede social, isso é um propósito, e não um jejum. Não estou em jejum de rede social, eu estou em jejum de língua, não estou em jejum disso ou daquilo, de atitudes. Isso é válido, mas temos que alinhar, instruir corretamente que isso é propósito. E muitas vezes o jejum relacionado ao alimento, ele tem que ser um jejum que nos traga desconforto. E não muitas vezes tirar apenas algo, não, eu vou tirar a pizza apenas da minha refeição. Isso talvez não vai trazer nenhuma profundidade na sua carne. Não, eu vou tirar apenas a Coca-Cola, o refrigerante com açúcar e vou beber diet ou zero. Talvez, muito provavelmente, isso pode caminhar para um voto, se esses alimentos forem relevantes para você, na verdade, tem alguma
como por exemplo os chocólatras, né? Muitas vezes você fazer um propósito de passar um tempo sem chocolate, isso é válido, mas temos que separar jejum de propósito. E se essa reflexão trouxe alguma lucidez, alguma clareza para você, eu peço que você deixe no comentário a sua experiência com jejum, se você utiliza jejum ou não, dúvidas que você tenha sobre jejum, que a nossa família Manaim sempre interage. E se você tem algum pedido de oração, compartilhe também conosco. E eu gostaria de finalizar orando. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Instrui-nos, Deus, confronta-nos, ensina-nos e nos ajuda, Deus amado, a resgatar essa importante disciplina espiritual, que é o jejum. Que ela venha ser mais um alicerce na nossa vida espiritual, mas não qualquer alicerce. Nos alerta, Senhor Deus amado, a fugir do jejum performático, como o Senhor Jesus Cristo nos instruiu no Sermão do Monte. Nos ajuda, Deus amado, a ter sim um jejum sincero, quebrantado diante de Ti. Fortalece-nos, Pai. Precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Uma excelente manhã na presença do nosso Deus e Pai. Que Deus lhe abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.